Como vai? Hoje é sexta-feira, é dia de bate-papo, de conversa com o Gires e só isso. Um pequeno resumo de algo que está acontecendo agora, porque Gires me mandou uma publicação. Você já viu isso? Estou vendo. E, obviamente, fiquei surpreso, né? Porque Donald Trump mandou, segundo o que diz o New York Times. Ele já mandou ou vai mandar? Na verdade, ele pretende enviar o exército dos Estados Unidos contra cartéis estrangeiros. O presidente Trump já assinou um decreto, uma diretriz para que o Pentágono use forças militares contra cartéis latino-americanos designados como terroristas. A medida visa conter o fluxo de fentanil e outras drogas. Segundo eles, embora não mencionem o México, pois obviamente é o que sempre citaram, além de já terem colocado na lista os cartéis que eles dizem ser terroristas. Então, tudo isso são por fontes anônimas que confirmaram que oficiais dos Estados Unidos já estão elaborando os planos de operação no mar, em terra, principalmente no mar e em terra, contra esses grupos. A medida, diz ele aqui, levanta sérias dúvidas legais sobre como eles vão entrar em outro país. Por exemplo, se eliminarem mexicanos, por exemplo, ou colombianos, ou seja, se eliminarem civis, como isso é legalmente? Ou seja, como isso funciona? O Departamento de Defesa, por enquanto, perguntaram para o pessoal do Pentágono e o Pentágono disse que não pode falar sobre esse assunto. Então, como você está, Jerez? Bom dia, muito bem. Primeiramente, bom dia, saudações a toda a comunidade, pois acordamos com essa notícia. Digo, nunca dá para planejar os vídeos aqui porque todo dia surgem 10 assuntos novos. Esse assunto, embora não seja novo, e acho que até certo ponto já vinha sendo discutido desde o começo do ano com a chegada de Donald Trump. Nesse segundo período, se formaliza a classificação dos grupos do narcotráfico como grupos terroristas, agora chamados de narcoterrorismo. Essa parte não é nova, a novidade seria a assinatura completa. Seria um erro? Totalmente. É preciso lembrar que já havia sido divulgado, principalmente no período de Biden, que a administração de Donald Trump, na primeira, ele tinha a intenção e várias vezes havia solicitado planos, ou como poder intervir militarmente contra os cartéis, e que o grupo que ele tinha naquele momento o impedia de uma forma ou de outra, ou dizia que não havia possibilidades, que isso realmente saía do marco legal que lhes permitia tal atuação. Agora, nesta nova administração de Donald Trump, é preciso lembrar então como ele afasta todas essas pessoas que de uma forma ou de outra ousavam dizer não para ele e colocar os freios que qualquer pessoa com bom senso deveria colocar. E agora Donald Trump está fazendo basicamente o que sempre quis fazer. É uma situação que é muito complexa, de fato, como você aponta, vai ser muito complicado. Um fundamento legal, um fundamento jurídico em torno de como essas intervenções vão acontecer. Sim, e não vai afetar só o México, não vai afetar só a Venezuela, porque a presença desses grupos está basicamente em todo o mundo. Claro. Que vão se concentrar nesses países, mas, por exemplo, talvez na Argentina, ou talvez em El Salvador, ou talvez no Equador. Não vão ter problemas em agir no sentido de que certamente haverá uma cooperação bilateral para enfrentar os grupos do narcotráfico. O problema vai acontecer em países onde ideologicamente há posições contrárias. E isso a gente vem observando, principalmente em casos muito específicos, como é o caso da Venezuela, como é o caso da Colômbia, como é o caso do México, como é o caso do Brasil, onde já existiram algumas diferenças. Como tem sido a questão dos processos judiciais contra os presidentes, e que são países que não estão alinhados ou não seguem a mesma lógica dos Estados Unidos. O que não classifico nem como bom nem como ruim, simplesmente descrevo. Qual pode ser esse cenário? Algo que me parece impossível não relacionar são esses processos judiciais contra diferentes chefes do tráfico de drogas, processos nos quais estão sendo feitos acordos. Comentávamos há alguns momentos fora do ar o caso de Caro Quintero.
Caro Quintero é o chefe do tráfico de drogas mais importante para os Estados Unidos. Não porque seja o de maior operação atualmente ou nos tempos recentes, mas por causa do caso do agente da Drug Enforcement Administration que foi assassinado. Kiki Camarena, que é um caso que na época foi um escândalo, porque sempre ficou aquela dúvida ali. Os Estados Unidos, caso não tivessem conseguido agir contra esse narcotraficante e todos os que estivessem envolvidos. Esta semana foi anunciado que tanto Maio Zambada quanto o próprio Caro Quintero, Elvis Roy, escapam da pena de morte. E que os Estados Unidos desistem de pedir a pena de morte. O que nos faz entender, ou podemos inferir, que existe um acordo ou haverá um acordo com esses personagens. E é justamente aí que poderia existir, ou onde os Estados Unidos poderiam buscar essa justificativa, ou esse raciocínio do porquê intervir nesses países. É preciso considerar isso, porque é evidente que, para que os cartéis de drogas operem como operam, tem que haver cumplicidade das autoridades. Ou seja, é impossível que sejam realizadas operações mundiais que atuam como se fossem multinacionais, sem que autoridades tanto na América Latina quanto nos Estados Unidos estejam envolvidas. Vai ser muito interessante ver como tudo isso vai se desenrolar, ainda mais em um momento extremamente complexo. Acredito que a América Latina normalmente era a região mais tranquila do mundo em relação a esses movimentos geopolíticos, insisto. E é muito complicado conseguir definir isso como algo positivo ou algo negativo, porque não sabemos quais implicações podem haver e, principalmente, não sabemos qual vai ser o tipo de atuação. Se me dissessem que vão ser tiros de precisão, por assim dizer, que só os afetados vão ser os culpados, os criminosos, então que notícia melhor para a América Latina. Mas isso parece difícil. E realmente, tomara que seja feito da melhor maneira possível. Se já é um fato que isso vai acontecer, insisto, tudo parece indicar que sim. Agora, isso não significa que amanhã já vai começar a acontecer. Ou seja, não necessariamente, isso pode levar um tempo, pode ser daqui a 2 anos, ou de fato pode ser amanhã. E algo que eu até achava que íamos começar, que sem dúvida está na mesma linha, é a questão do Maduro. Ontem, aumenta-se, duplica-se essa recompensa por Nicolás Maduro, por Padrino Lopes, por Diosdado Cabello e por todos esses personagens centrais do governo ou da ditadura venezuelana. E a acusação contra eles é justamente o narcotráfico. E a acusação contra eles é a relação que tem com o cartel de Sinaloa. É que eles fazem parte do cartel de Los Soles e acho que não podemos ver essas notícias separadamente. A coisa é boa? Perguntam para a presidenta sobre isso e ela diz não, é que eles têm que se basear nas leis do México. Quando você extradita alguém e aqui não existe pena de morte, é por isso que decidem não seguir por esse caminho. Bom, esse é o comentário que eles fazem, porque, digamos, sob essa regra não daria para fazer, né? Essa é parte da resposta que deram um pouco, imagino eu também, para acalmar o nervosismo interno, mas que existe nervosismo. Agora, imagine você o que pode dizer um personagem como Caro Quintero, não, depois de anos operando praticamente reduzido, não, ele já não é mais um líder. Que informação ele teria do passado? Também que poderia estar relacionada a um interesse atual? E outro tema que você comentou bem é que talvez todo esse enfoque não seja voltado para o México, mas talvez seja voltado para a Venezuela, que seja uma tentativa de ir e então tentar derrubar Maduro. Não sei se a esse nível, mas digamos que essa é outra opção, porque também foi mencionado que a Cárcel de Los Soles também é considerada um grupo terrorista. Eu diria que um primeiro passo vai ser a Venezuela. A figura de Maduro é insustentável.
A fraude eleitoral de um ano atrás foi totalmente descarada. Inclusive, algumas ou muitas vozes da própria esquerda apontaram isso dessa forma, o que deve ser reconhecido, pois não deixaram a ideologia falar mais alto e colocaram uns pingos nos is. A Organização dos Estados Americanos, há alguns dias, se não me engano, voltou a se pronunciar sobre a questão da Venezuela e Estados Unidos. Parecia, ou parece, que tem sido muito prudente em sua atuação. Com o aumento das tensões, como tem sido a repressão na Venezuela, especialmente nos dias após a eleição, muitos de nós chegamos a pensar que agora sim eles vão entrar ou vão derrubar Nicolás Maduro. E, no entanto, parece uma calma tensa, não é? Mas nessas últimas semanas houve um aumento nas tensões, principalmente dentro da Venezuela. E os relatos que têm surgido de diferentes grupos, inclusive do próprio governo, há alguns dias, Diosdado Cabello apareceu dizendo que prenderam alguns terroristas norte-americanos que iam colocar uma bomba e não sei o quê. Ontem foi relatado que havia essa área de inteligência, então apareceu o nome Senf, não me lembro agora o nome, mas... Sim. Basicamente, a sua Gestapo, é isso mesmo. Que estava ao redor da embaixada dos Estados Unidos, que estavam pegando os celulares das pessoas, dos cidadãos, para verificar que tipo de informação eles tinham, coisa que eles já vêm fazendo desde a eleição passada, ou a suposta eleição, né, o Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, exatamente. Nesse sentido, essa atenção que está sendo mostrada, não acho que seja gratuita por parte do regime venezuelano. Não acho que eles estão entendendo muito bem para onde o governo de Donald Trump está indo. No início do governo de Trump, nós mencionamos isso. A questão da importância de alguém como Marco Rubio, na posição em que Marco Rubio está, sim, ele tem um interesse pessoal, particular e político. Também de destruir e impedir que esses regimes continuem controlando países. E especificamente, digo, né, o prioritário para ele é Cuba, sem dúvida alguma. Mas assim como está Cuba, está Daniel Ortega na Nicarágua e está Nicolás Maduro na Venezuela. E em menor medida. Mas também devem tê-los no radar pela proximidade, pois é o caso da Colômbia, do Brasil, do México e até mesmo da Bolívia. Então vem... Eu acho que vem semanas muito tensas. Há muitas coisas acontecendo que parecem indicar certa calma, mas ao mesmo tempo parece que essa calma é o prelúdio de algo mais. Parecia que algo grande está prestes a acontecer, né? Sinto gires, mas que ainda não aconteceu, né? Ou seja, tudo isso são apenas sinais. Ou seja, o que comentamos ontem sobre o caso Maduro e todo esse aumento da recompensa para o dobro, parecia que, por um lado, você diz, bom, se eles estão aumentando as recompensas, é porque eles não vão fazer nada, porque se estão colocando a recompensa, é que... Ou seja, eles não pretendem agir, alguém mais tem que agir, não é? Para dizer isso. E também não podemos esquecer o caso de Einstein, que tudo o que gerar show e tudo que gerar espetáculo, não, eles vão continuar fazendo, não é? Com essas cortinas de fumaça, então... por um lado tem isso, e quanto mais aumentar a pressão sobre o caso de Einstein, mais eles vão aumentar a pressão sobre casos controversos, como, por exemplo, invadir outro país, não é? Não, e se amanhã, só para exemplificar, não estou afirmando que ocorrerá amanhã, mas se amanhã os Estados Unidos mandam um drone e fazem um ataque a qualquer lugar da América Latina, com a justificativa de que seja qualquer tipo de... Nem estou falando do Maduro. Einstein, desculpe, não seria a notícia, de jeito nenhum a notícia seria essa e seria mundial, e toda a atenção estaria voltada para aquele lado. Preciso voltar um pouco ao que diz respeito ao México, porque parece que esquecemos de algo. Qual foi a primeira ação dos Estados Unidos nesse assunto? Não sei se você se lembra, no início desta nova administração de Donald Trump, que eles mandaram esses porta-aviões aqui ao lado da Baixa Califórnia. Estavam bem em frente à costa onde eu moro, aqui em Ensenada. Ah, bom, sim. Um avião para percorrer. Alguns navios.
Não eram porta-aviões, mas eram navios grandes. Mas que traziam esse avião ou drone. Sim, espião, né? Que é o drone espião, que é o mesmo usado no Oriente Médio. Sim. Agora bem, algo ou bastante, para ser mais preciso, esse drone deve ter coletado. É preciso lembrar que não foi só na Baixa Califórnia, mas também nas costas. Pelo Mar de Cortés, onde abrange a área de Sinaloa, de Sonora e da península da Baixa Califórnia. É isso que sabemos agora. Também tinham os percursos que fazia pelo país e pelo lado da fronteira americana, em toda a linha de fronteira, onde estão os estados onde há maior presença de grupos do narcotráfico. Eu começo a perceber isso e aí sim me questiono quase todos os dias, e não é uma elucubração minha, mas eu realmente começo a ver um padrão e começo a ver linhas que vão se juntando. Acho que não podemos ver isso separadamente, acho que isso realmente tem sido uma série de passos que estão bem delimitados. Acredito que o Pentágono e o Departamento de Defesa já têm planos prontos há muito tempo, não estão sendo elaborados agora. E acho que os planos incluíam como um primeiro passo o designá-los como grupos terroristas. A presença desses drones espiões ou desses navios, os julgamentos que eles têm realizado, a negociação com os diferentes chefes do tráfico de drogas, as pressões que têm feito sobre vários países, ou seja, as pressões que têm ocorrido sobre o México, além da questão tarifária, mas também sobre os possíveis ou prováveis vínculos com o narcotráfico, têm sido mais do que claras. A pressão que impuseram sobre Petro, gostemos ou não, está aí e é evidente. Com a Venezuela, isso é subentendido e nos parece óbvio, mas não é assim com a questão do Brasil, por exemplo. E essa intromissão que os Estados Unidos têm tido no processo que envolve Jair Bolsonaro tem sido uma campanha que, embora já exista há algum tempo, tem razão, já existe há algum tempo, talvez até essa articulação já estivesse planejada, mas ultimamente parece que há uma campanha mais clara. E por isso, bem no começo, quando estava começando, falávamos sobre essa situação, sobre o que você acabou de dizer agora do Marco Rubio. O secretário de Estado é o cargo mais importante depois do presidente, porque o vice-presidente realmente não faz muito mais do que ficar atento ao que está acontecendo. Caso precise se tornar presidente, aí ele vê o que fazer. Mas fora isso, não é alguém que realmente atue em grande escala. Quem atua é o secretário de Estado. E o fato de ele ter colocado um especialista no tema latino-americano, que viveu na pele, por exemplo, a situação da ditadura de Cuba. Quer dizer, por causa da família dele, né? A família dele passou por essa situação, não foi? Então, ele conhece, sabe, tem informação e um interesse real sobre o assunto. Então, era estranho que depois que está a guerra Rússia-Ucrânia, todas as múltiplas guerras no Oriente Médio e um monte de outras coisas, que não colocam alguém com esse perfil, mas sim colocam um perfil latino e um perfil anti-autocratas, anti-ditadores, né? Então, mas e na hora H já se passaram meses e não aconteceu nada, até agora. Olha, tem alguma coisa que eu tenho que colocar na mesa? Sim, porque é que fomos tão rápido em uma voragem de informações este ano. Sim, que esquecemos de algo. Faz apenas 8 meses do governo de Trump, exatamente. Não é... O trabalho não está concluído, mas está em andamento e progredindo. Ele não cumpriu nenhum quarto do que será sua gestão e acho que já aconteceram coisas demais às vezes. Às vezes, como simples mortais. Talvez gostaríamos que tudo isso acontecesse mais rápido, que fosse mais claro para onde está indo. Eu acho que, pelo contrário, né, está até indo bem rápido. Quer dizer, em apenas 8 meses passamos de ter um drone espião em território mexicano, de nomear os cartéis como terroristas, de que cerca de 30 chefes do tráfico de drogas se entregassem, ou seja, não debaixo realmente dos principais narcotraficantes, que começaram a ser feitos acordos e agora essa série de possíveis intervenções que poderiam
Eu coloco ênfase na palavra possíveis, porque, primeiro de tudo, embora tudo pareça indicar que sim, e embora, com certeza, isso é um vazamento que o governo de Donald Trump provoca intencionalmente, passando uma mensagem específica. E eu afirmo isso, ou me atrevo a afirmar porque é um assunto tão delicado. Não consigo imaginar alguém que trabalhe no governo dizendo: vou contar isso para um jornalista. Não, quer dizer, não é fofoca, não é? E olha, tem um amante fulano e dizem que sultano brigou com perengano numa reunião no Pentágono. Você não está falando de uma mudança radical na política latino-americana, como talvez não tenhamos visto nos últimos 30, 40 anos. Estamos falando de uma possível intervenção militar dos Estados Unidos em países da América Latina. E isso já conversamos muitas vezes e acho que no programa passado enfatizamos bastante isso. Em uma América Latina mais polarizada do que nunca. E uma América Latina onde há um setor com um discurso anti-Yankee, anti-imperialista, que está disposto a justificar qualquer atrocidade de Nicolás Maduro, de Ortega, de Díaz-Canel, por essa questão da suposta soberania e por esse discurso anti-imperialista, anti-Yankees, etc. E você tem outro setor da população que é totalmente o oposto e que está ansioso para que os Estados Unidos participem, entrem e expulsem esses regimes. A ponto de justificar regimes ou justificar ações como as de Bukele, como as de Novoa, como as de Milei. É uma situação muito, muito complexa, onde a América Latina pode se tornar um barril de pólvora. Exatamente. E o que talvez Trump não entenda é que uma intervenção desse tipo também justificaria. Pois para certos grupos é como dizer, estamos avisando, querem nos intervir, querem fazer isso, querem fazer aquilo, e então você polariza ainda mais, divide ainda mais. E isso então também traz muitos riscos internos nos países. Por isso, isso terá que ser administrado de maneira muito inteligente, principalmente pelas democracias da América Latina que poderiam ser afetadas, não é? Ou seja, para tentar buscar um ponto de equilíbrio e dizer, bom, até aqui eu posso colaborar, mas essas são minhas linhas vermelhas e essas não podem ser ultrapassadas porque então teria que haver consequências. Se não, eles também vão fazer o que quiserem, acontece. Me preocupa, veja bem, porque é um tema muito complexo, Por um lado, eu tenho certeza de que no México, se não fosse agora pela pressão de Donald Trump, não estaria sendo feito absolutamente nada. No ano passado, exatamente. E até se agradece. Que bom que há uma pressão dos Estados Unidos, porque estão começando a olhar para a questão do crime organizado. Por um lado, que levem todos os narcotraficantes, inclusive se houver operações militares, fico feliz da vida, não tem problema algum. No entanto, não acho que isso ficaria por aí. Também não acho que seriam apenas tiros de precisão, na verdade não. Pode haver um impacto na população, pode haver um impacto em pessoas inocentes, em civis. Isso é preocupante, pois haverá uma reação do outro lado também. Não consigo imaginar esses grupos de narcotráfico que realmente estão tão armados quanto qualquer grupo terrorista no Oriente Médio simplesmente ficarem de braços cruzados. E a outra, qual vai ser a resposta internacional? É um cenário de muitos níveis e de muitas camadas. Agora, atenção, e aqui eu faço bem, pontualizando. O que vou dizer a seguir não é necessariamente assim, é apenas uma especulação. Vou entrar no jogo da especulação, vou colocar um chapéuzinho de alumínio. Vamos ver qual é o cenário completo. Na próxima semana vai acontecer a reunião de Donald Trump com Vladimir Putin. Vladimir Putin hoje teve uma ligação com Xi Jinping, onde fala Rússia ou Rússia, pública. Que a ligação foi sobre a conversa que vão ter com os Estados Unidos e sobre a ideia de poder construir um acordo para a Ucrânia e a manutenção do alto alcance para o papai. É preciso lembrar que antes de iniciar a invasão à Ucrânia, Blind e Putin se reuniram com Xi Jinping.
quando foram os Jogos Olímpicos de Inverno, sim, e foi só depois que esses jogos terminaram que começou a invasão à Ucrânia. Mas outro ponto que estamos esquecendo é a ligação que Netanyahu teve com Vladimir Putin nos últimos dias, que foi a... Segunda, 2 ligações. Sim, que foi a segunda em um período de 10 dias. Sim, alguns dias, 2, 3 dias, sim. É preciso lembrar também que agora, e me pareceu um péssimo manejo, na verdade, esse era um dos temas que eu trazia como principais. Como as políticas tarifárias dos Estados Unidos contra a Índia estão empurrando a Índia para o bloco russo ou para o bloco chinês. Tanto é assim que foi anunciado o cancelamento da compra de aviões que a Índia tinha programado com os Estados Unidos. Modi disse: ao contrário de outros regimes ou de outros presidentes, acho que ele entende muito bem qual é a importância que a Índia tem agora, qual é o crescimento ou o potencial de crescimento a curto prazo que a Índia vai ter. E nesse sentido, Modi não se curvou diante de Donald Trump, pelo contrário. Acho que ele está aumentando a aposta com essa aproximação com a Rússia, e é preciso lembrar que a Índia faz parte dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então toda essa gestão começa a acontecer. Em algum momento chegou-se a especular quando Donald Trump dava indícios de tanta proximidade com Putin e tanto distanciamento de Zelensky. Isso é quase teoria da conspiração, não estou afirmando com certeza, mas era uma especulação que estava sendo considerada. Que Israel controlasse o Oriente Médio, que a Rússia controlasse essa parte que cabe à China, a parte asiática, e que os Estados Unidos ficassem com a parte da América Latina e Europa. Pela lógica do que foi publicado hoje no New York Times, não duvido que essa especulação volte à tona. Que, insisto, não é que seja assim. Não é que haja elementos para dizer é claro ou que exista alguma evidência que nos diga isso, mas é uma possibilidade. Os países, os regimes, sejam de esquerda, sejam de direita, de onde forem, o que eles têm são interesses. E agora, gostemos ou não, concordemos ou não, concordemos. Estão ocorrendo mudanças geopolíticas que vão marcar uma nova era ou uma nova etapa na história. Aconteça o que acontecer. Seja assim, as tensões acabem e amanhã todos assinem uma paz bem bonita. Já não é o mesmo mundo que tínhamos há 1 ano, há 2 ou há 3. Então, já estamos falando de blocos muito diferentes. Então vem uma época extremamente noticiosa, extremamente interessante, mas da mesma forma, uma época que pode ser perigosa. Insisto e enfatizo o pode. Isso não quer dizer que algo vá necessariamente acontecer, mas sim que estão se delineando ou aumentando as pressões. Contratantes específicos para determinadas medidas que os países vão tomar. Vai ser muito, muito importante o que acontecer e o que se tornar público, né? O que se souber dessa reunião de Vladimir Putin com Donald Trump. A questão aqui é entre a guerra das tarifas, que gerou um isolamento dos Estados Unidos, embora eles digam que não, mas está gerando sim. Ou seja, México e Canadá agora já estão buscando melhorar sua relação comercial. Inclusive, o primeiro-ministro canadense vai visitar o México. Até agora, está... A presidenta Cláudia Sheinbaum ainda não fez uma visita oficial aos Estados Unidos. Já se passaram mais de 6 meses. Um tema que chama atenção, mas sim, ela vai ter uma reunião de Estado com o primeiro-ministro canadense. Então, os Estados Unidos também têm, e eu acho que é isso que eles estão puxando a orelha do Trump. Ele tem que medir seus movimentos na América Latina também, baseado no fato de que se esses mesmos países não estiverem com os Estados Unidos, então vão ter que estar com mais alguém, não é? Quer dizer, existem outros blocos, mesmo que sejam diferentes e não tenham o mesmo tamanho. Eles estão ficando cada vez maiores e todo mundo tem certeza de que as próximas potências, além do óbvio que é a China, serão a Índia e a Indonésia. Na verdade, muitos acreditam que a Indonésia vai estar muito acima da Índia, ou seja, que é assim que vem a força da Indonésia em um futuro próximo. Mas também tem o Vietnã e as Filipinas, que são países que também estão fazendo coisas interessantes na Ásia,
Além disso, o México se dá bem com o Japão, se dá bem com a Coreia, tanto que aqui, temos um monte de coreanos vivendo e fazendo indústria aqui em Nuevo León. Mas também é porque estamos perto do México, dos Estados Unidos. Então, acho que ambas as partes terão que estar se entendendo para evitar uma situação explosiva. Como você disse, realmente acho interessante o que você comentou. Não vejo isso tão distante. Que, bem, isso que está acontecendo também poderia ser aproveitado pela Rússia, pela China, né? Quer dizer, são muitos blocos. Bom, não muitos, mas são vários blocos que estão envolvidos mundialmente, inclusive nos Estados Unidos da América. Olha, ontem um familiar meu falava dos Estados Unidos e me dizia: ei, por que a Rússia está gastando $1 trilhão na guerra com a Ucrânia? Eu perguntei: de onde você tirou esse número? Ele me disse: não, é o que estão dizendo certos meios de comunicação. E eu falei: olha, vou te dizer o que diz o The Washington Post, que é um veículo bastante conhecido e bastante sério em todos esses assuntos. E o número deles é 300 bilhões, que é o que gastaram em toda a guerra. E então ele me dizia: então, que interesse esse meio pode ter em dizer isso? E eu, exatamente, é aí que está. Preparar você para... Essa opinião, exatamente o que está te dizendo está te dando uma informação que quer mostrar a Rússia como mais forte internamente nos Estados Unidos. Ou até mesmo, atenção, Eu mudaria isso para você. em um estado de alerta de... Rússia em estado de alerta? Também pode ser. Atenção. Eu, particularmente, que sim, que não é exatamente uma opinião aplaudida ou reconhecida. Eu realmente considero que o regime de Vladimir Putin deve acabar. Eu realmente considero que a Europa, principalmente, e pela proximidade e por estar praticamente na sua porta, a guerra deve ter uma presença e uma atuação muito maiores. Eu entendo a prudência pelo que pode ser desencadeado, caso contrário, no entanto, da população não quer que haja uma intervenção na Rússia. E eu entendo isso pela escalada que isso poderia significar. No entanto, quanto mais você demorar, de qualquer forma você vai acabar entrando. E eu realmente vejo isso como inevitável. Por enquanto e pelo que sabemos hoje. Atualmente não há perspectivas para o fim da guerra na Ucrânia, assim como também não vejo em Israel, Palestina, em Israel, Irã, não. Outro. Um ponto que eu gostaria de destacar é o aumento da tensão que houve entre França, Inglaterra e Israel. Sim, porque parece que é um tema menor, mas não é. Tanto o fato de que esses países reconheçam, ou pretendam, ou anunciem que vão reconhecer a Palestina como um Estado, e a postura de Israel de aumentar o discurso contra essas potências. Ou seja, nos fala de um não complexo. E porque é um cada vez. O que eu vejo no cenário é que estamos com menos margem de erro. É preciso lembrar, acho que foi esta semana, se não foi na semana passada, esse desdobramento que os Estados Unidos da América tiveram de seus submarinos entre exercícios militares, os aviões que eles estão aproximando por todos os lados, mas também a Rússia, a propaganda que está fazendo do seu potencial bélico, pois isso mostra um ambiente que cada vez nos dá uma margem de erro menor. E tristemente temos políticos que são muito dados à improvisação e que podem cometer um erro, mas sem dúvida alguma, não é? Exatamente, não. Como você disse, a margem de erro está cada vez maior. Como posso te dizer, mais sensível, ou seja, com mais probabilidade de que algo aconteça. Só isso. Nos últimos 2 dias, aviões americanos têm sido vistos bem na linha da fronteira com o território chinês e com o território russo. Assim, você vê que há uma pressão constante em que se algo falha, já se fala de... pode até acontecer uma guerra e então um erro. Nem mesmo de um indivíduo ou político. Alguém que fique descontrolado?
Alguém que diga, olha, sim, passou do meu limite, esse eu tenho que derrubar, foram instruções que recebi. Aliás, até um acidente pode te colocar em um conflito bastante complicado. Quero acreditar, não sabemos, mas quero acreditar que as linhas de comunicação entre as potências continuam sendo gerenciadas por pessoas de alto nível de seriedade e inteligência. E não me refiro à parte política, mas sim à parte militar dessa comunicação que existe entre as potências nucleares, principalmente justamente para prevenir esse tipo de coisa. Mas quero acreditar, falo isso sem nenhum fundamento, porque se tem algo que vimos é que esses personagens estão cada vez mais distantes. Aqueles que se atrevem a discordar e estão se abrigando apenas com um bloco que lhes pertence ou onde sabem que não vão encontrar resistência em relação aos seus desejos e caprichos. Vivemos uma época complexa e extremamente interessante para a análise política e acredito que, Diego, embora seja sempre bom estar informado, ainda mais para nós que adoramos o tema das notícias. Esses assuntos não devem mais ser ignorados, porque ainda vejo na maioria da sociedade um desconhecimento e um afastamento de tudo isso que está acontecendo. E assim mesmo, voltando um pouco ao tema latino-americano. E uma falta de sensibilidade para poder identificar o que é uma notícia e o que é uma fake news. Os números já perderam o significado de tão elevados que estão. Quando eu te falava sobre o trilhão, quer dizer, você diz que estamos falando de um número que é muito distante, mas o que quero dizer é que as pessoas já não ligam mais. Muita gente, pelo menos, já não sabe mais se o número está certo, se essa notícia quer dizer você está se deixando levar. Além disso, os líderes não ajudam, pois também têm seus próprios interesses. Principais em promover todo esse ambiente de saturação de informações tendenciosas. Exato, já nem se fala mais das informações falsas que são abundantes, e claro que são, mas simplesmente do viés informativo que vem do governo. Só isso já basta, e cada governo tem o seu. Então é complicado, né? E como um parêntese, uma das distopias mais conhecidas na literatura é a do Admirável Mundo Novo, de Huxley, e que basicamente falava sobre isso. Ou seja, a melhor forma de controlar a sociedade não é restringir a informação, é saturá-la de informação. Chega a um ponto em que não se consegue mais distinguir entre verdade e mentira. E agora estamos nessa época. Agora estamos em um momento em que você abre qualquer rede social e vai encontrar uma infinidade de informações falsas. E de fato, onde cada vez é e será mais difícil distinguir o real do fictício, o real daquilo que busca manipular. Agora, com o tema da inteligência artificial, fica muito fácil e vai ficar cada vez mais fácil. Poder gerar vídeos, poder gerar imagens. Queiram dizer uma coisa quando não tem um fundamento verdadeiro. E aí eu acho que temos sim uma responsabilidade como cidadãos de nos informar e de buscar informação, não apenas por uma linha de pensamento, né? E uma recomendação que eu faço para todo mundo é, se você já identificou os seus vieses. E eu vou falar do México, porque é mais fácil, porque podemos transferir isso para o mundo como um todo. Se você leu La Jornada, leia também o Reforma. Encontre os dois vieses e faça uma tese, antítese e síntese. No contexto global, se você lê a Russia Today, sabidamente um veículo de propaganda, leia também a British Broadcasting Corporation, a Cable News Network e o New York Times, para ter outras perspectivas. E você pega a mesma notícia dos quatro e vai formando seu próprio critério, entendendo que cada um tem um viés ou uma linha editorial. E também aprender a diferenciar as opiniões das notícias. Olha, e falo isso muito no caso particular, eu dou minha opinião, costumo e tento baseá-la em fatos e notícias. Por isso, às vezes, gosto de citar as fontes de onde trago a informação. Mas é uma opinião particular, não é uma verdade, não é a verdade. E isso acontece muito em alguns canais, principalmente, como conversamos há pouco tempo. Apresentam opiniões como fatos e notícias
entregando-as como verdades absolutas. E quando? E não passam pelo mínimo processo de investigação e você percebe que não tem fundamento algum, que na verdade se trata de propaganda e não de notícias, fatos ou qualquer outra coisa. Exatamente, Egels. Mas vamos para outros assuntos, pois eles existem, certo? Porque tem vários assuntos pendentes aí que acho que poderíamos abordar. Nunca terminamos tudo, mas adiantamos algumas coisas. Uma revisada que me davam atenção e coisa que quase não comentamos. Mas o Banco do México reduziu a taxa de juros, já é o 5º corte que acontece este ano, a TIT. Não sei se você já foi ou está planejando ir, mas basicamente eu acho que é só o anúncio, mas já está indo embora. Fez o anúncio, não fez? 10 anos, né? Após uma década de tentativas, não conseguiu se estabelecer no México. Claramente entendo que ele vai vender a parte dele, que são tipo uns 2 bilhões de dólares. E aí vai vir outra empresa tentar entrar em um mercado que basicamente é controlado pela Telcel, né? A empresa do, como é que chama? Carlos Lee. Eu entendo que é monopolista, exatamente, né? Isso também já diz muita coisa, né? E então essa reunião importante que comentamos agora há pouco, que vai ser fundamental para a Sheinbaum, a presidente mexicana, com o primeiro-ministro canadense. Como você vê essa parte da economia que a gente quase não abordou, mas que eu acho muito interessante, para entender o que está acontecendo agora neste país e no contexto das tarifas usadas basicamente como extorsão? Extorsão, exatamente. É uma extorsão o que o México está passando. Bem, não só o México, porque, na verdade, é o mundo todo, quase todo mundo, né? Se você não faz o que Trump quer, ele impõe tarifas. O México está passando por uma situação econômica muito complicada. A dívida já chegou a 19 trilhões. A dívida teve um crescimento bastante grande. E temos o poço sem fundo, que é a Pemex, onde continuam injetando dinheiro por parte da Secretaria da Fazenda. Na semana passada, se não me engano, foi autorizado um novo empréstimo para a Pemex, onde, por meio de recursos da Secretaria da Fazenda, se garante. Acho que eram 20 bilhões de dólares. E não parece que isso vá parar. Agora, existem questões boas ou que parecem ser boas, porque ainda não temos um conhecimento claro sobre elas, sobre esse conflito que está acontecendo. Anteontem, o diretor da Pemex deu a entender que o México ele não vai usar o fracking antigo, mas sim o fracking com nova tecnologia, algo assim. Já deu a entender que vai haver investimento privado estrangeiro. Isso será uma semana depois do anúncio do acordo de que o México vai retirar as barreiras tarifárias não tarifárias para as comunidades não tarifárias. É que aí, bom, aí é um bom ponto. Veja só, curiosamente, o jeito que o Andrés Manuel López Obrador lidou com isso, muito nacionalista e todo esse papo, poderiam ser cartas muito poderosas para negociar com os Estados Unidos, né? E que seriam convenientes para o México também na hora de fazer negócios. Tipo, sabe? Então, olha, tudo isso que eu te limitei durante todos esses anos, agora eu me abro, né? Afirmo que seria excelente para o México, seria espetacular e ótimo para o país. Presidenta, não acho que seja em termos políticos. Não, pela sua base. Mas essa base agora está achatada, você não acha? Quer dizer, porque há muita pressão aqui para todos os, digamos, do grupo não. Quando me refiro à base, estou falando do eleitor. Não estou falando do político. E sim, depende de como eles vendem, né? Porque você sabe que eles sempre têm seus próprios dados, então vai depender de como eles vendem, né? Eles vão vender o petróleo, mas mantendo a soberania. É isso que nos dirão. No final, continua sendo um produto, né? E um produto que você quer que seja eficiente e que gere recursos para o país. Está perfeito, nós geraria muito mais recursos. Eu realmente vou ao extremo. Privatizar todo o setor de energia, ficar com isso para um grupo de políticos que está roubando, está saqueando, porque sabe que, de qualquer forma, mesmo que haja prejuízos, o Ministério da Fazenda injetará mais dinheiro através de impostos e os roubos continuarão.
Você está vendo isso com as licitações, está vendo com as adjudicações, está vendo com o sindicato, e isso não é de agora. Quer dizer, o roubo descarado que assola a Pemex é de toda a vida, entende? E é só ver as riquezas inexplicáveis dos líderes sindicais da Pemex, tanto na época do Romero de Champs quanto do atual líder sindical. Quer dizer, é um absurdo como eles apresentam e se gabam disso. E outra, e a realidade é que a Pemex tem sido um fracasso total nos últimos anos. Quer dizer, É como se, com todo o apoio que a Pemex recebeu do governo anterior, era para que agora a Pemex estivesse gerando muito. É a petroleira do... mundo mais endividado? Sim, sim, sim. Ou seja, a menos eficiente, menos eficiente. Não, você diz, mas com todo o apoio que teve, com toda a aposta que fez Andrés Manuel López Obrador sobre o tema, era para que estivesse entre o melhor do melhor. E infelizmente não é. Quando você coloca o político no centro das decisões, abre espaço para a corrupção. O caso, para mim, mais claro é dos Bocas. Dos Bocas triplicou seu custo, ou seja, dos Bocas é uma refinaria que ia custar 8 bilhões de dólares, que estaria pronta em 2 anos. Já estamos há 5 ou 6 anos e ainda não está pronta. Que mesmo que digam e tenham inaugurado, porque já inauguraram 3 vezes, não começou a produzir absolutamente nada. E o custo foi de 22 bilhões de dólares, ou seja, não há lógica absoluta, mas isso sim é preciso lembrar. E vou trazer outro tema que já falamos muito aqui, as licitações que as empresas de Bermudes tinham. O secretário de Estado de Tabasco, que é líder de um cartel de drogas procurado pela Interpol, foi um dos muitos beneficiados pelas licitações diretas em Dos Bocas. Isso explica perfeitamente por que a Pemex não funciona. Se você está dando os contratos para um narcotraficante realizar as obras, então o preço dispara 300, 400, 500% mais caro. Dependendo da obra, ela pode nem ser realizada no final. Ou seja, é desse tamanho a corrupção que acompanha esse tipo de processo. Por isso, muitos de nós preferimos que se abra para a iniciativa privada e que o risco, o capital em risco, seja o dos privados, não o dos impostos. Porque agora a questão da Pemex é impagável. Esses 20 bilhões vão ser destinados ao pagamento de fornecedores, olha só, ou seja, não estamos falando de 20 bilhões para investimento, não estamos falando para desenvolvimento, para manutenção, não é o que não foi pago aos fornecedores. E isso é somente para, provavelmente, anos passados. Esse assunto nem sequer vai ser suficiente para você. Esse assunto, vamos fazer um pequeno parêntese só, porque é preciso também aprender a identificar a dívida boa e a dívida ruim, né? Claro, a dívida não é ruim, exato. Ou seja, a dívida em si não é ruim. Se a sua dívida é para investimento, porque esse investimento vai te gerar mais dinheiro, etc. Então vai te dar para pagar a dívida e ainda vai sobrar, vai te gerar muito recurso. Essa é a dívida boa, mas a maioria dos países faz, na verdade, a dívida ruim, né? Que é só para sair do aperto. Agora eles se endividam cada vez mais e, bom, é isso aí. O que eu vou colocar em palavras bem simples e de forma individual. Endividar-se com o banco para abrir um negócio que pode dar certo em 3 anos não é a mesma coisa. Você vai conseguir pagar o crédito e, a partir daí, ele vai te gerar renda. É diferente de pegar um empréstimo para viajar e tirar férias que você acha que merece. Ou seja, é muito diferente o tipo de dívida que você está assumindo. E o México está pegando dívida para sair de férias. Sim. Exato. Então, bom, eu acho muito interessante o que você comenta a respeito. Outro tema que também acho super interessante é o de Pablo Gomes, que vai liderar a reforma eleitoral. E supostamente que vai incluir consultas populares, também deveria incluir consultas com a oposição. Quer dizer, porque no final é uma reforma que afeta todo mundo. E essa oposição que talvez eles não tenham, não queiram ou não gostem, mas no final das contas também faz parte da população mexicana que votou neles. Então, 46% da população votou na oposição dos eleitores, 46% votou em uma oposição. 54% votou no Morena, Partido dos Trabalhadores e Verde. Estamos falando de
Grande, né? Grande, né? Então, estamos dizendo que quase metade da população não será considerada, pois esse papo de vamos levar em conta a cidadania é uma armadilha, certo? Ou seja, realmente tem que se levar em conta, então, a oposição, que são os representantes desses cidadãos que não votaram neles. Então, porque se não se faz uma reforma sob medida uma reforma sob medida do governo atual, né? Mas tem que se pensar em todos, né? Se vai fazer uma reforma que afeta de forma tão direta a democracia, né? Quero voltar um pouquinho. As reformas político-eleitorais, principalmente no México, dos anos 90 até hoje, cada processo eleitoral teve uma reforma posterior, exceto em 2018. Mas nessas reformas sempre partiram da oposição, mesmo quando essas oposições eram minorias. Por quê? Porque depois de um processo eleitoral, quem perde normalmente se sente prejudicado. Ou seja, Vamos citar o caso específico de 2006. Andrés Manuel Lopes Obrador perde a eleição e ele, junto com seus deputados, promove uma reforma eleitoral, porque ele diz: ei, é injusto que empresários deem sua opinião sobre pessoas e coloquem dinheiro para comprar anúncios dizendo que uma pessoa é ruim. O que aconteceu com ele naquele momento? Isso era legal, por mais que ele se jogasse no chão e dissesse: não, é que isso sim. Não, você não pode dizer que é antiético, pode dizer que é imoral, pode dizer o que quiser, mas legal era, estava ok. E isso foi o que aconteceu. Naquela época, que era o Partido da Revolução Democrática, ainda não existia o Morena. São eles que pedem essa reforma eleitoral, limitando spots, participação de empresários, tempo e espaço na mídia. E é correto que seja a oposição, porque, de fato, eram eles que se sentiam prejudicados naquela época, em um consenso político. Todas as reformas políticas vêm acontecendo desde os anos 90 e sempre bem, pelo menos em um país democrático. A intenção de uma reforma eleitoral é ter um campo mais equilibrado entre os que têm o poder e os que querem chegar ao poder. Que se todas as reformas vinham acontecendo, neste caso não. Esta seria a primeira reforma da época recente no México, que vem do governo, que vem do poder. O pior é que já sabemos como Morena tem operado as reformas que fez. São reformas onde não se mudou uma vírgula do que manda o executivo. São reformas onde foram simuladas conversas, onde foi simulado um parlamento aberto. Vimos isso agora com a reforma sobre desaparecimento forçado, onde reuniram alguns coletivos, aos coletivos mais alinhados, e eles foram como coletivos que se dedicam à busca de desaparecidos. Eles viram pontualmente quais são as partes que eles precisam dentro da legislação. E quando você vê o trabalho final da legislação, bem, é só isso. Ouviram eles, deram um tapinha nas costas e desconsideraram suas intervenções, mandando-os para o inferno. Exato, não consideraram, ficaram irritadíssimos. Então, aqui vai acontecer algo muito parecido. Provavelmente eles vão ouvir algumas pessoas que eles mesmos escolherem. Agradeço sua participação, mas usarei a reforma que já tenho pronta. Algo que me chama muito a atenção e que eu não posso deixar passar despercebido são as pessoas que estão compondo esse comitê, um comitê que nem deveria existir, e isso também é uma realidade. A presidenta pode enviar sua reforma ao legislativo sem problemas. Por que está sendo feito esse comitê? Eu estou vendo isso justamente como uma questão midiática, uma questão de propaganda, de dizer: olha, somos democráticos. E fizemos algumas conversas, não foi a presidenta, foi um comitê plural, Pablo Gomes, que é quem lidera esse comitê ou essa comissão. Uma pessoa de esquerda a vida toda, que já foi deputado 6, 7 vezes, foi um dos primeiros plurinominais com a reforma dos anos 70 pelo Partido Comunista. Acabaram de anunciar que usarão seu rolo compressor sem problemas. É uma pessoa que saiu recentemente da unidade de inteligência financeira, que não tinha a preparação técnica para estar na unidade de inteligência financeira e que usou a unidade de inteligência financeira como um braço político para a perseguição dos doutores. Ou seja, é uma pessoa totalmente dogmatizada. É alguém que segue mais ideologias do que qualquer outra coisa. E ele é quem vai conduzir os trabalhos deles. Mas não é só ele. Tem pessoas como Pepe Merino,
Pepe Merino, ele é o diretor da agência digital, que é essa agência que agora vai concentrar todas as informações, todos os biométricos, que é da famosa lei espiã, que é uma pessoa que estava envolvida em vários escândalos, principalmente na época da Covid na cidade do México, mas também foi espionagem. E é ele quem fez ou a quem atribuem ter feito essa reforma da lei espiã. É preciso lembrar que não foi só a lei de telecomunicações, porque o governo agora o que faz é dizer não. Sim, modificamos a lei de telecomunicações e tiramos aqueles artigos que davam margem a más interpretações. O que não te contam é que isso foi incluído em 6 legislações distintas. Os artigos que facilitam que essa pessoa tenha acesso a toda a informação digital existente, privada e pública, ou seja, agora com essa reforma eles vão poder, por exemplo, se os dados que até o céu tiver, vai repassá-los ao governo e vai haver uma concentração de todas essas informações, que por sinal, se no melhor dos casos, e supondo que nunca, o governo use isso para o mal. Todos os dias há notícias de como hackeiam os sistemas e os bancos de dados do governo. Ou seja, eu não confio nem um pouco em ter todas as minhas informações em um único portal, em uma única plataforma controlada por um governo que pode ser hackeada. Sim, e no outro dia também. Lembrando, tem o caso do Ministério da Defesa, que deveria ser o mais protegido. Os vazamentos chegaram até o nível dos soldados, dos militares. Acho muito interessante o que a reforma pretende, então, que é para entender um pouco melhor isso, ou seja, qual é a intenção do seu ponto de vista. Há 3 pontos que já estão sendo vistos, que fizeram com o plano A, fizeram com o plano C, agora vai com esse novo projeto. E olha, e também é muito pontual, a reforma ainda não é conhecida, ainda não existe de forma pública qual vai ser a reforma, mas já estão te anunciando várias coisas. Uma delas são os plurinominais, que poderia ser a eliminação das deputações plurinominais, porque são importantes as plurinominais. Justamente, elas te dão representação para esse setor da população que está votando por uma oposição que faz um contrapeso no legislativo, mas que não ganha a eleição. E vamos supor dessa maneira. O México possui 300 distritos eleitorais. Se em todos os 300 distritos um partido ganha por 51 a 49, um partido teria 300 deputados e o outro nenhum. A proporção dos eleitores é 51 a 49, mas a representação no Congresso sem plurinominais seria 300 a 0. Digamos que com isso te ajuda a ter mais representação dos eleitores, basicamente, totalmente. Se chamam de representação proporcional, esse é o nome dos plurinominais. Isso é por um lado. Outra coisa que está sendo discutida é o financiamento dos partidos, que é muito interessante. Por quê? É algo que todos querem. O gasto com os partidos políticos é muito caro para a democracia. Mas agora que você tem uma situação de um partido quase hegemônico, com uma oposição totalmente enfraquecida, é um golpe de misericórdia nos partidos de oposição. Então, deve-se repensar a questão de como você vai financiar os partidos políticos, e há diversas formas de se fazer isso. Por exemplo, o setor privado. Por isso, também há pois a aparente separação do verde com a morena. Ou seja, como que... E o Partido dos Trabalhadores também, hein? E o Partido dos Trabalhadores também, né? Ou seja, não concordam com o olho. É extremamente surrealista. México. A esperança que temos como cidadãos de que essa reforma seja barrada ou suavizada não está na oposição, não está na cidadania, não está na mídia, está no Partido dos Trabalhadores e no Verde. Estamos com sérios problemas, não é mesmo? Antes de entrar nesse ponto, devo dizer que a questão do Partido Verde e do Partido do Trabalho é realmente muito interessante. Sim, 2 pontos fundamentais que parece que vão entrar nessa reforma. E insisto, digo parece, pois é assim que vem sendo anunciado e trabalhado nos outros projetos de reforma de López Obrador. Pelo tipo de pessoas que estão envolvidas nesse gabinete ou nesse comitê, isso não significa que seja assim,
pois a reforma ainda não foi apresentada publicamente e não sabemos como será. Outro dos pontos principais é o desaparecimento do Instituto Nacional de Estatística como órgão autônomo e sua transferência para a Secretaria de Governo, como era nos anos 80. E isso é perigosíssimo, ou seja, não vai ter legitimidade alguma, as eleições, se voltarem a ser controladas pelo governo, não vão ter legitimidade. Ou seja, é claro que o eleitor deles vai ficar satisfeito, então está tudo perfeito. Vamos lá, já vimos o que aconteceu na Venezuela, caramba. Ou seja, com o Conselho Nacional Eleitoral. É isso que querem fazer com o Instituto Nacional de Estatística. E a outra é a diminuição dos conselheiros eleitorais e que sejam eleitos de maneira popular. Ou seja, o mesmo que os juízes e magistrados passar para os conselheiros eleitorais, que se politizem, que virem conchavos, onde o partido no poder, que tem a possibilidade de mobilizar, te dê a ordem e te diga em quem votar. Imagina só. Ou seja, é o árbitro eleitoral, um árbitro que já tem pouca legitimidade. Com a questão de Guadalupe Tadel, que agora acabou de nomear o filho dela como secretário particular do governador de Sonora. Desse tamanho, você diz. Então, para onde estamos indo? Cada vez está mais perigoso. E olha, não temos absolutamente nada mais a fazer. Por isso, agora dependemos de partidos que particularmente representam o pior, não de hoje, mas de sempre, que são o Partido Verde e o Partido do Trabalho, que sempre foram parasitas do Partido Ação Nacional, do Partido Revolucionário Institucional, do Partido da Revolução Democrática, de quem for, de quem deixar. Simplesmente, e há pouco eu ironizava sobre isso, não é? O Verde nunca perdeu uma eleição federal, não é? Ou se alia com o Partido Revolucionário Institucional, quando o Partido Revolucionário Institucional ganha. Se alia com o Partido Ação Nacional, quando o Partido Ação Nacional ganha. E se alia com o Morena, quando o Morena ganha. Mas o Verde nunca perdeu. E nunca tem mais de 4 ou 5%. Bom, em 2009 teve 9% dos votos. Mas esse é o máximo. Esse é o máximo. Agora, esses dois partidos que são cúmplices do governo, que vão em aliança com o governo, veem sua existência em perigo. Com essa reforma, são esses partidos os que poderiam impedir essa reforma. Ou seja, o grande desafio para Morena, para a presidenta e para seus articuladores é superar ou conciliar com os partidos aliados. Agora, estou certo de que eles conseguirão. Eles já nos mostraram como agem baseados no método do pau e da cenoura. Ou seja, vimos ao vivo como um senador foi extorquido e como foi aprovada uma reforma tão importante quanto a judicial, sob extorsão e sequestro de outro senador. É preciso lembrar que todos falamos de Yunes, mas também é preciso lembrar do senador do Movimento Cidadão que estava detido em Campeche, cujo pai foi preso horas antes e que ficou retido na promotoria de Campeche, no dia da sessão. E a gente esquece disso. Então, diante desse histórico, me parece óbvio que se conseguiram fazer isso com a oposição, vai ser muito mais fácil fazer com seus aliados. E, diferente de outros momentos, eles têm o país inteiro para negociar. Ou seja, podem te oferecer o poder judiciário, podem te oferecer o poder legislativo, vão poder te oferecer o Instituto Nacional de Estatística, vão poder te oferecer o que quiserem. Porque já não existe mecanismos de resistência ao que o poder executivo e o poder hegemônico de um partido quiserem fazer. Ou seja, é desse tamanho a situação. Por isso, peço, eu vejo muito pouco provável que realmente se consiga frear a reforma. Embora seja verdade, dá para amenizar, e isso seria graças ao Partido dos Trabalhadores e graças ao Verde. Pois aí está, Guires. Ou seja, estamos diante de um desafio muito interessante, no qual seria necessária uma oposição forte, inteligente, etc. Mas não existe, é como se. Que, além disso, a oposição que temos no México, olha, o fato de eu estar agora narrando o que vejo, de forma alguma, é uma defesa da oposição, pois temos uma oposição igual ou pior, muito ruim. Sim, temos acompanhado aqui, sexta após sexta, o caso de Adán Augusto. Nesta quarta-feira foi a sessão da Comissão Permanente do Congresso, onde finalmente, um mês depois, eles finalmente se atrevem a falar sobre o caso de Adán Augusto. E olha,
Foi um circo muito divertido, claro, rendeu uns TikToks impressionantes que com certeza viralizaram. Mas a oposição, por favor, de forma ridícula, covarde, e todos, ou seja, ou a grande maioria, tem pessoas como em tudo, assim como dentro do Morena tem pessoas que se salvam, né? Nem todos são um bando de corruptos, mas na oposição, caramba, é de dar vergonha alheia. Você via agora sim o Ricardo Anaya com essa excelente oratória e essa capacidade argumentativa que ele tem? Um mês depois, para quê? Esse assunto deveria ter acontecido há um mês. Você não deveria ter dado a chance para o governo definir qual seria a defesa que iriam apresentar? Porque é assim que a Adão Augusto faz no plenário, fingindo que há uma controvérsia. Você vê um Alito Moreno, presidente do Partido Revolucionário Institucional, agora sim, com um discurso firme, como raramente se vê na tribuna? Não me refiro a ele, mas de forma geral. Fica claro agora que ele está sendo perseguido politicamente, agora que está sendo ameaçado de perder o foro, aí sim ele resolve queimar as próprias pontes. Irmão, isso foi há um mês, não é? Agora, depois você vê o movimento cidadão com uma postura totalmente tímida, fugindo do assunto da anagustia. Não é que não tem que personalizar o assunto dos não, veja. A questão é que o ex-secretário de governo, que foi ex-governador, presidente da Jucopo do Senado, coordenador dos senadores, do Morena, colocou o líder e fundador de um grupo do narcotráfico como secretário de segurança. Esse é o ponto. Não se trata de não personalizar, se trata de personalizar, porque você não pode normalizar esse tipo de coisa. E não. E dizia por aí esse Adão Augusto, não é que eu não coloquei, só ratifiquei, isso é colocar, exatamente, é colocar, ou seja, porque você está ratificando, porque você considerou que seria a melhor pessoa para estar ali, não é? E ele quer expressar como, é que eu quase nem conhecia ele, olha, está saindo toda a informação que está sendo vazada pelo próprio governo federal, de como é a sua proximidade, não de agora, mas de toda a vida com esse personagem, de como, através do seu cunhado, que era governador de Chiapas, encheram ele e a família dele de contratos, de como com... Você tem apoiado com seu cartório? Já chega, isso não pode ser, por favor. E depois ele diz, não foi a Guacamaya League que saiu em 2022? Eu já não estava mais lá. Era secretário de governo, ou seja, você era o secretário, era a pessoa responsável pela política interna. Supondo que ele não soubesse de nada durante o governo, quando era secretário de Estado, ele teria que saber. Claro. Ou seja, há uma participação de Federico Dorin que, na minha opinião, coloca os pingos nos is, e ele me parece uma das exceções, no sentido de que há um mês ele vem falando as coisas, diferente de muitos outros, como Ricardo Anaya ou Alito Moreno, e Félix Codorn diz, vamos ver quem dá a informação. Ou seja, o chefe de inteligência da Serena, que fez o relatório onde Adão Augusto sabia que Hernan Bermudes era o líder da varredora, é filho do secretário da Serena. Ou seja, veja, não há forma de que isso não fosse sabido nos mais altos níveis. Não tem como o secretário da Serena não contar ao presidente. Agora, qual é o assunto? E por que o Morena está se alinhando para acompanhar esse personagem? É grande demais para cair. A que me refiro com é grande demais para cair? Adão Augusto coordenou a campanha de Cláudia Sheinbaum. É preciso lembrar que durante 2 anos inteiros o país ficou coberto de outdoors. Adão Augusto e Marcelo Ebrard acusaram Cláudia Sheinbaum de receber dinheiro ilícito para financiar sua pré-campanha. É preciso lembrar que foi o secretário de governo, o irmão de Lopes Obrador, segundo as palavras do próprio Lopes Obrador, em todo o país. Político em todo o país com os governadores. Foi para Adão Augusto, é muito grande para cair. Ou seja, não vão tirá-lo de uma forma tão simples. Retornamos ao tópico inicial. Você consegue imaginar Adão Augusto depondo nos Estados Unidos? Sim, imagina, sim, claro, do que estão acusando ele. Isso é narcoterrorismo. Se os Estados Unidos levassem Adão Augusto, esqueça-se, Harfuch ameaça processar Adão Augusto, pois ele fugirá para os Estados Unidos.
O que mais você quer saber? É desse nível? Por isso a situação no México é tão complexa. E ainda, veja, né, a questão do what-call fiscal. É importante lembrar que Adão Augusto é uma das personagens centrais envolvidas nessa polêmica, documentada pela Magenta desde 2021 a 2022. É crucial recordar o ocorrido na segunda-feira, que foi significativo. Me assusta ver como normalizamos isso com tanta facilidade. Atos criminosos e terroristas. Vou te dizer por que me refiro a terroristas como os que vimos na segunda-feira. Na segunda-feira, assassinaram em plena luz do dia em um dos principais bulevares de Tamaulipas. Ao delegado da Procuradoria da República o assassinam e lançam uma granada contra ele. É uma loucura. Quer dizer, são imagens que a gente costumava ver no Oriente Médio, nas áreas mais conflituosas, ou seja, na época da Colômbia de Pablo Escobar. Carajo é o delegado do Ministério Público e isso acontece semanas depois da apreensão que fizeram de Huachicol. Demais para ser coincidência? Não, uma mensagem fortíssima. E eu chamo de terrorismo, porque o artigo 139 do Código Penal Federal define assim o terrorismo. Te dá uma série de objetos que podem ser utilizados, entre eles explosivos, para amedrontar a população, para enviar uma mensagem tanto ao governo quanto à população, para tentar incutir medo. Por favor, se estão usando granadas contra o delegado da Procuradoria-Geral da República, é para enviar uma mensagem, é para gerar medo tanto no governo quanto na população. E é porque eles estão tentando fazer com que o governo haja de determinada maneira, né? O que caracteriza perfeitamente o crime de terrorismo. Chega. Que aqui no México parece que temos pavor de falar da realidade. Pois... Aí está, Gires. São pelo menos alguns dos temas que temos em mente. Por enquanto, preciso ir encerrando agora, Gires, para depois conversarmos. Temos que verificar a questão do Peru-Colômbia, as disputas territoriais que estão tendo na área do Amazonas. Depois a gente conversa sobre isso, porque é um tema que, embora pareça não ser tão importante, tomara que realmente não seja, mas chama bastante atenção. Nesse contexto, temos que falar sobre isso, temos que falar, pois ficou pendente o tema de Israel e a possível tomada total do território de Gaza, que neste momento já começou. Também tem o tema do Líbano, tem a questão da Rússia, Ucrânia e China. Camboja acabou de pedir que Donald Trump seja o prêmio nono, o prêmio da Pacieste. Vamos ver, eu fui assentamento do Camboja. Exato. E seria bom adicionar na próxima sexta-feira o tema das IAs, porque já começaram a entrar algumas regulamentações. Também já estão sendo divulgados alguns relatórios de como isso tem afetado o emprego nos últimos meses em nível internacional, em algumas áreas onde não se esperava e em outras nem tanto. Essa parte também está muito interessante, vamos tentar comentar sobre isso. E, claro, seguir dialogando sobre os desafios de segurança existentes aqui no México. Das tarifas e toda essa situação. Então, muito bom, Gires, como sempre. É um prazer conversar com você e lembrar a comunidade que Gires já tem seu canal. Então, passem lá, porque ele está fazendo análise, está fazendo relatórios no canal dele, para que vocês confiram, comentem e se inscrevam. Na próxima sexta-feira estaremos aqui. Muito obrigado. Como sempre. Um abraço para toda a comunidade. Sempre um prazer poder estar aqui, fofocando sobre política e dando minha opinião. Muito bom. Vemos em breve, está? Bom, claro que sim. A gente conversa em breve. E aí você me fala quando a gente aparece no seu canal? Com muito prazer. Estou de olho naquele assunto que você tinha me comentado e também no outro assunto. Você tem uma sessão interessante chamada Cratologia. Vou explicar rapidinho para vocês. O canal continua ativo. Agora posto vídeos curtos com opiniões sobre notícias relevantes de política. Obviamente tem uma sessão que é mais no estilo podcast. Essa eu estou postando aos sábados, que se chama Cratologia. Aparece um amigo comigo, ele é mestre em literatura.
E nós falamos sobre um romance, um conto ou um autor. Nós começamos Muito bom. a levar para essa parte do poder. Por isso, creatologia, creato de poder, creatologia de conhecimento. Então, a partir daí, vamos destrinchando. É um podcast de pouco mais de 1 hora que aborda a parte literária. Mas também eu conheço pelo lado mais político, o poder, o que isso representa. E também quero explorar esse lado das entrevistas, onde você vai ser o primeiro. Assim que conseguirmos marcar esse horário para poder conversar. Conforme for ocorrendo, vamos começando. Agora estou apenas testando formatos e observando como o canal se desenvolve. Eu assisti aquele que fizeram de... Como se chama esse livro do Orwell? E está muito bom, está muito interessante. Um ponto de vista que eu não tinha ouvido antes. Então, bom, confiram, por favor, está muito bom mesmo. Sim, hoje anuncio a vocês, amanhã sai. Um conto chamado A Última Pergunta, de Isaac Asimov, Um conto. dos anos 50, sobre inteligência artificial. Vocês vão ver, é como se fosse conversar com o ChatGPT desde os anos 50 e nos leva. É uma história que na história dura 3 trilhões de anos e em 20 páginas. É fascinante. Esperamos que gostem e os aguardamos no canal. Tudo bem, Gides, foi um prazer conversar. Se cuidem, até mais. Obrigado e saudações a todos.